de Souza. Olá para você ligado aqui na tela do Pode Mais, começando o nosso bate-papo esportivo desta semana, trazendo aí um pouco do que rolou na quarta rodada de Campeonato Brasileiro, encerrada ontem à noite, com o choque rei entre São Paulo e Palmeiras, um jogo meio com a cara da segunda-feira, né, sem muitas ousadias, digamos assim, por parte de ambos os times, empate em 0-0, né, os tricolores e também alviverdes certamente não curtiram muito este resultado. Mas vamos então já iniciar aqui o nosso bate-papo de hoje, já trazendo a tabela de classificação atualizada após a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Você já está vendo aí, Botafogo que assumiu a liderança do Brasileirão após ter vencido o Flamengo no Maracanã, né, esse jogo que inclusive foi às 11 horas da manhã, envolvendo aí reclamação, né, esse negócio de jogo às 11 horas da manhã, né, nem todos os treinadores são adébitos, né, principalmente quando perdem, né, se ganha, talvez nem falem tanto, mas se perde, o jogo às 11 horas, o horário sempre é motivo para discussão. Tá aí o Atlético Mineiro, que também venceu na rodada, na verdade empatou, né? Empatou na rodada. Não, na verdade venceu na rodada. O Atlético Mineiro com 8 pontos, Botafogo 9, com 9 pontos, o Atlético Mineiro com 8 pontos, Bragantino aparece na terceira colocação com 8 pontos, lá na quarta colocação, fechando o G4, o Atlético Paranaense com 7 pontos, o Bahia é o quinto, também tem 7 pontos, o Internacional de Porto Alegre é o sexto, também tem 7 pontos, a exemplo do Cruzeiro, que é o sétimo colocado, também com 7 pontos, e o Flamengo está ali em oitavo, também com 7 pontos. O nono é o Grêmio, com 6 pontos, melhor dizendo, 6 pontos. O décimo está ali no meio da tabela, o Criciúma, que goleou o Vasco aí durante essa rodada, essa quarta rodada, em pleno São Januário. Tem 5 pontos o Criciúma. O Fortaleza é o 11º, tem 5 pontos. O Palmeiras, 12º, com 5 pontos. Juventude empatou na rodada, tem 5 pontos, é o 13º colocado. São Paulo, 14º, com 4 pontos. O Corinthians, que venceu muito bem o Fluminense, né, jogando em casa, tem 4 pontos. O 16º é o Fluminense, também com 4 pontos. O Vasco da Gama é o primeiro time na zona do rebaixamento. É o 17º colocado com 3 pontos. Aí vem o Vitória, complicada a situação do Vitória também, ainda não venceu no Brasileirão. 18º com 1 ponto. O Atlético Goianiense também não venceu ainda nesta edição do Brasileirão. É o vice-lanterna com apenas 1 ponto somado e o Cuiabá é o lanterna com 0 pontos, né? Ou seja, né, esse início de Campeonato Brasileiro, final desta quarta rodada, o que a gente pode analisar? Ainda é muito cedo, torcedores do Botafogo ainda sem saber se comemoram esta retomada aí na ponta da tabela. A última vez que o Botafogo esteve líder do Campeonato Brasileiro foi o ano passado, justamente naquele vexame que faz hoje os botafoguenses eles terem um pouco de cautela, digamos assim, na hora de comemorar tal façanha do time chegar à ponta da tabela e ser o líder do Campeonato Brasileiro na quarta rodada. A verdade é que, independentemente se o time vai tropeçar, o campeonato é longo, estamos apenas na quarta rodada, tudo pode acontecer, temos aí fortes candidatos ao título e talvez ainda não tenham apresentado um futebol à altura este ano, né, como é o caso de Flamengo, Palmeiras e aí eu coloco também o Atlético Mineiro, que agora vem apresentando uma melhora, mas a verdade é que Palmeiras e Flamengo, após os campeonatos estaduais, ainda não mostraram para que veio no Campeonato Brasileiro. Obviamente que isso é um início de temporada, temos aí Copa Libertadores, meio de semana agora, Copa do Brasil, e essas equipes, obviamente, que terão que se dividir ali entre essas competições para dar conta de tantos jogos, né? O calendário que, infelizmente, no nosso futebol brasileiro é puxado, né? As equipes, os atletas, eles têm que se desdobrar para dar conta aí dessa temporada extensa. E os treinadores sofrem, daqui a pouco também teremos aí Copa América e teremos, claro, convocações para a seleção e certamente as equipes que têm os melhores atletas
serão aquelas que terão o maior número de jogadores convocados consequentemente. A verdade é que o Campeonato Brasileiro está apenas começando, meio de semana Copa do Brasil e Brasileirão apenas na próxima, ou melhor, no próximo final de semana. E hoje uma notícia boa para os rubro-negros, né? O Gabigol consegue efeito suspensivo e agora o Gabigol está liberado para voltar a jogar pelo Flamengo. A gente tem imagem aí da Flá TV, né, no momento da chegada do Flamengo, ou melhor, na chegada do Gabigol ao Ninho do Urubu, né, a receptividade lá dos colegas, né, da comissão técnica, o Tite, a comissão técnica e o Tite, né, estiveram lá também para recepcionar o Gabigol nesta volta, né. Portanto, o clube anunciou na manhã desta terça-feira que a defesa do atacante obteve efeito suspensivo junto à Corte Arbitral do Esporte pela punição de 2 anos por tentativa de fraude em exame antidoping. Portanto, o atleta Gabriel Barbosa está liberado para atuar nas competições disputadas pelo Clube de Regatas do Flamengo. A defesa do atacante conseguiu o efeito suspensivo por decisão unânime, postou assim o clube nas suas redes sociais. Aliás, houve uma moção de aplausos, né, para a chegada do Gabigol, porém, achando exagerada essa receptividade toda. Aliás, o Gabigol é quem provocou tudo isso, né? Deixando o clube aí nos últimos jogos sem a presença dele, quando o Pedro era o único atacante, né? O Carlinhos não poderia atuar pela Copa Libertadores no jogo do meio de semana passada e por isso o Bruno Henrique teve que ser o centroavante naquela ocasião. Então, o Gabigol desfalcou, né, o Flamengo, talvez por um pouco de imprudência, um pouco de maturidade dele. E faltou um pouco aí também de maturidade, talvez, por parte do atleta, e tomara que esse retorno seja a volta por cima, seja a redenção do Gabigol e que ele possa ser aquele Gabigol do auge dele de 2019, também ali ainda em 2020, 2021, onde ele ainda apresentou um bom futebol. De lá para cá, realmente foi só ladeira abaixo o Gabigol. A gente torce, né? Um atleta que se identifica muito com a torcida do Flamengo e tomara que ele possa realmente dar a volta por cima e ser o Gabigol que o futebol brasileiro, não só o torcedor do Flamengo, merece, mas acho que o futebol brasileiro precisa daquele Gabigol de lá de 2019. Portanto, é isso. Para fechar muito bem, agradecer os nossos patrocinadores aqui no nosso canal, né? O pessoal que nos ajuda a manter o canal vivo, a inovar móveis planejados. Você que precisa de móveis planejados, assim como essa mesa aqui, né? Lá dos nossos amigos da Inovar Móveis Planejados, o Wellington e toda a equipe, né? E também um abração para o pessoal da Academia Aerofitness, ó, o Muque aqui do Gabigol, o pessoal da Aerofitness aí também está com a gente. Também lembrar dos nossos parceiros da Ultra LED, né? A sua publicidade aí em destaque pelas ruas da cidade com o telão da Ultra LED. Casa Betel, onde você vai poder mobiliar a sua casa com móveis de ótima qualidade, lá da Casa Betel. Ângela, Paulo Betel, um abraço também, obrigado pela parceria. Nosso novo parceiro aqui do nosso canal, Pão Nobre. O Pão Nobre é uma novidade que chegou para ficar e você vai ouvir muito falar deste nome aqui no nosso canal. Pão Nobre, uma delícia de pães é no Pão Nobre. Outro parceiro forte aqui do nosso canal é a Gráfica Araújo, onde você vai imprimir, né, com ótima qualidade, impressos e também personalizados. Vai poder personalizar produtos com a galera lá da Gráfica Araújo. E cuidando do sorriso deste apresentador que vos fala, o Dr. Islam Mike, né? O Dr. Islam Mike, especialista aí em reabilitação e também em implantes e também lentes, né, lentes de contato, né, as lentes em resinas, facetas em resinas, que são realmente um sucesso hoje em dia e todo mundo quer ter um sorriso bonito, né, e procure então o Dr. Islam Mike, né. Um abraço então a todos os nossos parceiros desse timaço aqui chamado Pode Mais. Fiquem todos com Deus e antes de encerrar o nosso momento, o gol mais bonito da rodada foi dele, né? O menino do Corinthians, o Wesley, ele que fez o Fluminense realmente passar apuros, né, nesse último final de semana. O Wesley atropelou o Fluminense e venceu
a primeira no Brasileirão, Timão, né? Tava precisando vencer. E aí na quarta rodada o Corinthians finalmente marcou os primeiros gols e conseguiu a primeira vitória no Brasileirão de 2024 ao bater o Fluminense por 3-0. 2 gols do atacante Wesley. O último gol é o que vai fechar nosso bate-papo de hoje. E você, claro, vai curtir aí esse golaço do menino Wesley do Corinthians, que é o gol mais bonito da rodada de número 4. O gol bonito igual aos móveis da Inovar. O momento inovar aqui do nosso programa, do nosso bate-papo esportivo. Tchau e até o nosso próximo bate-papo esportivo. Até lá!